Eu estava encharcada até os ossos quando vi meu filho fechar a porta na minha cara. A chuva caía tão forte que eu mal conseguia respirar e cada gota parecia uma pedra batendo na minha pele. Através da janela embaçada, eu via as luzes coloridas da festa, ouvia as risadas, a música alta. Era o aniversário dele, 32 anos. Eu lembrava do dia em que ele nasceu como se fosse ontem, mas naquele momento, molhada e tremendo de frio na calçada, parecia que aquele bebê que eu segurei nos braços nunca tinha existido. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Carla. Tenho 53 anos e durante os últimos 8 meses eu morava com meu filho Ricardo, minha nora Amanda e a mãe dela, Dona Cristina. Morava. Essa palavra parece estranha agora, como se eu nunca tivesse realmente pertencido àquele lugar. E talvez nunca tenha pertencido mesmo. Porque desde o primeiro dia em que pisei naquela casa no Jardim Botânico, uma mansão enorme com 3 andares e piscina, eu senti que era apenas tolerada. Como um móvel velho que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que todo mundo preferia que sumisse. Tudo começou a desmoronar há muito tempo, mas eu só percebi naquela noite. Ou talvez eu sempre soube e fingi que não. É mais fácil acreditar que as coisas vão melhorar do que encarar a verdade de frente, sabe? Especialmente quando a verdade machuca tanto que parece que vai te partir ao meio. Ricardo sempre foi meu único filho, meu único amor, minha única razão de existir. Quando o pai dele me abandonou grávida de 5 meses, eu jurei que aquela criança nunca ia sentir falta de nada. Vendi o apartamento que eu tinha herdado da minha avó. Vendi as joias que eram da minha mãe. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo para pagar a escola particular, os cursos de inglês, a faculdade de administração em uma das melhores universidades particulares do país. Eu limpava casas de manhã, trabalhava como caixa de supermercado à tarde e fazia faxinas em escritórios de madrugada. Meus joelhos doíam tanto que às vezes eu chorava no ônibus voltando para casa, mas eu mordia a língua e seguia em frente. Porque era por ele. Tudo sempre foi por ele. E Ricardo se formou. Conseguiu um emprego excelente em uma multinacional. Conheceu Amanda em um happy hour da empresa, uma moça bonita, loira, com unhas sempre feitas e roupas de marca. Eles casaram rápido, coisa de 6 meses de namoro. Eu não fui convidada para a festa, só para a cerimônia no cartório. Amanda disse que seria uma celebração íntima, só para os mais próximos. Depois eu descobri pelas fotos no Instagram que tinha sido uma festa com 200 convidados em um buffet caríssimo. Mas eu engoli aquilo. Engoli porque meu filho parecia feliz. 2 anos depois, quando Ricardo comprou a casa no Jardim Botânico, ele me ligou. Eu lembro que estava lavando louça quando o telefone tocou e quase deixei o prato cair de tanta emoção quando ouvi a voz dele. A gente quase não se falava mais. Ele vivia ocupado, sempre tinha reunião, viagem, compromisso. Mas naquele dia ele me ligou. Mãe, comprei uma casa nova. É enorme, tem vários quartos. Você não quer vir morar comigo? Assim você para de trabalhar, descansa um pouco. A senhora merece. Eu chorei. Chorei tanto que molhei o telefone inteiro. Achei que finalmente, depois de tanto sacrifício, eu ia ter meu filho de volta. Que a gente ia ser uma família de verdade. Que eu poderia cuidar dele, cozinhar para ele, estar perto dele. Juntei minhas poucas coisas e me mudei na semana seguinte. A decepção começou no primeiro dia. Quando cheguei com minhas 2 malas velhas, Amanda me recebeu na porta com um sorriso forçado e me levou direto para o quarto dos fundos, perto da área de serviço. Era pequeno, abafado, com uma janela que dava para o muro do vizinho. Cheirava a mofo. É provisório, ela disse, ajeitando o cabelo loiro. Estamos reformando os outros quartos, mas você vai ficar confortável aqui. Os meses passaram e a reforma nunca aconteceu. Eu continuei no quartinho dos fundos enquanto 3 suítes enormes ficavam vazias no 2º andar. Mas eu não reclamei. Pelo menos estava perto do meu filho, certo? Errado. Eu mal via Ricardo. Ele saía cedo e voltava tarde,
e quando estava em casa, ficava trancado no escritório ou saía com Amanda. As refeições eram silenciosas quando eu era convidada para a mesa, o que era raro. Na maioria das vezes, Dona Cristina, que tinha se mudado para lá um mês depois de mim, fazia questão de me afastar. Carla, a gente vai jantar mais tarde hoje. Pode comer na cozinha? É que vamos receber uns amigos e a mesa não é grande o suficiente. Ou então, Carla, você pode lavar essas louças? A empregada está de folga. Empregada. Ela me chamava de empregada na frente de todo mundo e Ricardo nunca me defendeu. Ele desviava o olhar, pegava o celular, mudava de assunto, como se eu fosse transparente, como se eu não existisse. Eu tentei conversar com ele algumas vezes. Uma noite, esperei ele voltar do trabalho e fui até o quarto dele. Bati na porta devagar, o coração batendo forte no peito. Ricardo, filho, posso falar com você um minutinho? Ele abriu a porta só uma fresta, ainda de terno, com a gravata frouxa. Parecia cansado. Ou irritado. Não sei. O que foi, mãe? Estou ocupado. É que eu queria conversar sobre como as coisas estão aqui em casa. É que eu... Mãe, agora não. Estou com uma apresentação importante amanhã. A gente conversa outro dia, tá? E fechou a porta. Simples assim. Nem me deixou terminar. Outro dia nunca chegou. As humilhações foram ficando piores. Dona Cristina fazia questão de me diminuir sempre que podia. Ela era uma mulher alta, magra, com cabelos pintados de loiro platinado e sempre vestida como se fosse para uma festa. Usava salto alto dentro de casa e perfume francês caríssimo. Ela me olhava de cima a baixo com nojo, como se eu fosse sujeira que alguém tivesse esquecido de varrer. Carla, essas suas roupas estão muito velhas. Você não tem vergonha de andar assim pela casa? E se alguém te vê pela janela? Vão pensar que a gente não cuida de você. Minhas roupas eram velhas mesmo. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa nova, e o pouco que Ricardo me dava de ajuda mal pagava meus remédios para a pressão alta. Mas eu aguentava calada porque não queria criar problema. Não queria que meu filho tivesse que escolher entre mim e a esposa. Eu tinha medo de qual seria a escolha. Até que chegou o dia do aniversário. Ricardo fez questão de fazer uma festa grande. Convidou os amigos da firma, os colegas da faculdade, até gente que eu nunca tinha visto na vida. A casa estava decorada com balões pretos e dourados. Tinha uma mesa enorme de frios, bebidas caras, um DJ contratado. Era tudo muito chique, muito bonito, e eu passei o dia inteiro ajudando a arrumar. Varri o chão, organizei as cadeiras, lavei copos. Ninguém me pediu, mas eu quis ajudar. Queria que a festa do meu filho fosse perfeita. Eu tinha comprado um presente para ele. Não era nada muito caro, porque eu não tinha como, mas era especial. Era um álbum de fotos que eu mesma montei, com fotos dele desde bebê até adulto. Colei legendas escritas à mão, contando as histórias de cada momento. O primeiro dente, o primeiro dia de aula, a formatura. Demorei semanas para fazer. Estava lindo. Quando os convidados começaram a chegar, eu fui para o meu quarto trocar de roupa. Coloquei meu vestido mais bonito, um azul marinho meio desbotado, mas que ainda servia. Passei batom, penteei o cabelo. Estava nervosa e animada ao mesmo tempo. Seria a primeira vez em meses que eu ia participar de algo com meu filho, estar perto dele em um momento feliz. Peguei o presente embrulhado com papel colorido e desci para a sala. A música estava alta, as pessoas riam e conversavam, segurando taças de vinho. Procurei Ricardo com os olhos e o vi perto da janela conversando com uns amigos. Fui até ele, o presente nas mãos, o coração apertado de emoção. Ricardo! Chamei baixinho, tocando no braço dele. Feliz aniversário, meu filho. Ele se virou e por um segundo pensei que ia ver alegria no rosto dele. Mas o que eu vi foi constrangimento. Ele olhou para mim, depois para os amigos, depois para o presente na minha mão. E deu um passo para trás. Mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? É seu aniversário? Eu moro aqui. Trouxe um presente para você. Um dos amigos dele deu uma risadinha abafada. Ricardo ficou vermelho. Mãe, você não pode ficar aqui. É uma festa de adultos, de amigos do trabalho.
Você vai se sentir deslocada. Vai pro seu quarto, por favor. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Eu abri a boca para falar alguma coisa, qualquer coisa, mas nada saiu. Só consegui ficar ali parada, segurando aquele presente idiota, sentindo todas aquelas pessoas me olhando com pena ou com desdém. E você, o que faria se seu filho também se recusasse a te olhar nos olhos? Ricardo, eu só queria te dar o presente e... Não agora, mãe. A voz dele saiu mais alta do que ele pretendia. Algumas pessoas pararam de conversar e olharam para a gente. Pelo amor de Deus, você sempre tem que me envergonhar? Envergonhar. Aquela palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Eu envergonhava meu filho. Eu, que vendi tudo o que tinha para que ele tivesse uma vida boa. Eu, que trabalhei até os ossos para pagar a faculdade dele. Eu era a vergonha dele. Antes que eu pudesse responder, Dona Cristina apareceu do nada e me pegou pelo braço com força. Carla, venha comigo, agora. Ela me arrastou para a cozinha. Literalmente me arrastou, porque minhas pernas mal respondiam. Eu estava em choque. Quando chegamos lá, ela me empurrou contra a pia e ficou bem na minha frente, os olhos cheios de raiva. Você é muito sem noção, sabia? Que vergonha! Aparecendo assim no meio da festa, com essa roupa ridícula, querendo chamar atenção. Você acha que é quem? Você não é mãe dele. É um peso morto que ele teve pena e trouxe pra cá. Quer fazer um favor? Fica aqui na cozinha e não aparece mais. Ou melhor, vai pro seu quartinho e some. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Eu só queria dar o presente pro meu filho. Eu não quero atrapalhar ninguém. Eu só... Presente? Ela deu uma gargalhada cruel e arrancou o embrulho da minha mão. Rasgou o papel ali mesmo, na minha frente, e olhou o álbum com desdém. Isso? Esse livro velho de fotos? Que ridículo! Você acha que ele quer isso? Ele quer coisas de verdade, coisas de valor, não essas porcarias sentimentais. E jogou o álbum no lixo. Simplesmente jogou no lixo, por cima de cascas de laranja e guardanapos sujos. Eu olhei para aquele álbum que eu tinha feito com tanto carinho, com tanto amor, afundando na sujeira, e alguma coisa dentro de mim quebrou. Por favor, sussurrei, me deixa pegar de volta. Por favor. Esquece isso e volta para o seu lugar. Você não passa de uma empregada aqui. Aliás, nem isso, porque empregada pelo menos recebe salário. Ela saiu da cozinha rindo, me deixando ali, tremendo, chorando, destruída. Eu peguei o álbum do lixo com as mãos tremendo. Estava manchado de suco de laranja, algumas fotos já estavam molhadas. Limpei como pude com um pano de prato e segurei contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Era tudo o que eu tinha para dar. Não sei quanto tempo fiquei ali parada na cozinha. Podiam ter sido minutos ou horas. Eu só sei que algo dentro de mim mudou. Uma voz pequena, que eu tinha ignorado por meses, começou a gritar. Você não merece isso. Você não merece nada disso. Eu saí da cozinha e voltei para a sala. A festa continuava a todo vapor. Ricardo estava cortando o bolo. Amanda ao lado dele, toda sorridente, tirando fotos para o Instagram. Os convidados cantavam parabéns, e eu, a mãe dele, estava invisível no canto da sala, segurando um presente destruído. Quando a música voltou e as pessoas se espalharam novamente, eu me aproximei de Ricardo mais uma vez. Eu precisava falar com ele. Precisava que ele entendesse o quanto aquilo estava me machucando. Ricardo. Minha voz saiu firme dessa vez. Preciso falar com você. Agora. Ele revirou os olhos. Mãe, não começa. Não é para começar nada. Só preciso que você me escute por 2 minutos. É só isso que eu tô pedindo. Amanda se aproximou, o rosto tenso. Tá acontecendo alguma coisa? Nada, amor, Ricardo respondeu rápido. Só minha mãe querendo atenção como sempre. Aquelas palavras me feriram mais do que qualquer outra coisa. Como sempre. Quando eu alguma vez pedi atenção. Quando eu alguma vez pedi alguma coisa além de ser tratada como gente.
Eu criei você sozinha, falei, e minha voz saiu alta o suficiente para algumas pessoas próximas pararem de conversar. Vendi tudo o que eu tinha para você ter um futuro. Trabalhei feito uma condenada para você nunca passar necessidade. E agora você me trata como se eu fosse nada. Como se eu não existisse. Eu só queria te dar um presente, filho. Só isso. O silêncio que se formou foi pesado. Todo mundo estava olhando agora. Ricardo ficou pálido, depois vermelho. Vi a mandíbula dele travar, os olhos brilhando de raiva. Ele me puxou pelo braço, com força, me arrastando em direção à porta. Você não tem vergonha na cara mesmo, né? Fazendo esse escândalo na frente de todo mundo. Eu não aguento mais isso, não aguento mais você. Ele abriu a porta da frente com violência. A chuva lá fora estava torrencial, dava para ouvir o barulho da água batendo no asfalto. Trovões ecoavam no céu escuro. Filho, não, por favor. Sai daqui, sai agora. Ele me empurrou para fora. Eu tropecei, caí de joelhos na calçada molhada. A chuva me encharcou em segundos. E antes que eu pudesse levantar, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele bateu a porta. Ouvi a chave girando na fechadura. Eu fiquei ali, de joelhos no chão molhado, a chuva caindo tão forte que eu mal enxergava. Olhei para trás e vi meu filho através da janela, voltando para a festa como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de jogar a própria mãe na rua. Como se eu nunca tivesse existido. E foi nesse momento de dor absoluta, que eu ouvi o som de um carro se aproximando. O carro que parou na minha frente não era um carro qualquer. Era uma limusine preta, enorme, com vidros escuros e uma blindagem que eu conseguia perceber pelo brilho diferente. O motor roncava baixo, elegante, e mesmo debaixo daquela tempestade toda, o veículo parecia intocável, como se a chuva nem ousasse encostar nele. Eu estava ali, de joelhos na lama, encharcada, tremendo de frio e de choque, sem entender o que estava acontecendo. A porta traseira se abriu. E foi como se o mundo inteiro parasse de girar. Uma mulher desceu do carro. Ela usava um casaco de lã bege, longo, claramente caríssimo, e sapatos de salto que brilhavam mesmo debaixo da chuva. Um guarda-chuva enorme se abriu sobre a cabeça dela, segurado por um homem alto de terno preto que tinha acabado de descer do banco da frente. Mas o que me deixou paralisada não foi o luxo. Foi o rosto dela. Minha mãe, Beatriz Santos. Minha mãe, que eu achava que morava numa casinha simples no interior de Minas Gerais. Minha mãe, que eu visitava uma vez por ano e que sempre me recebia com roupas de algodão e chinelos de dedo. Minha mãe, que eu imaginava mal conseguindo pagar as contas todo mês. Mas aquela mulher na minha frente, com o cabelo grisalho preso num coque impecável, maquiagem perfeita e uma postura de rainha, não parecia em nada com a senhora simples que eu conhecia. Ela parecia uma CEO, uma magnata, alguém que comandava impérios. Carla. A voz dela saiu baixa, mas havia uma fúria contida ali que me fez gelar. Ela se aproximou e o segurança manteve o guarda-chuva sobre nós duas. Levanta daí, minha filha. Eu não conseguia me mexer. Estava em choque. Mãe, o que você está fazendo aqui? Como você... Levanta. Agora, a voz era uma ordem. Ela estendeu a mão para mim e eu a peguei instintivamente. A mão dela estava quente, firme, e quando ela me puxou para cima, senti uma força que eu não imaginava que minha mãe tivesse. Ela me envolveu no casaco dela, me protegendo da chuva. Você está congelando. Vamos pro carro. Mas, mãe, eu não entendo. O que você... Ela não me deixou terminar. Olhou para a casa, para aquela mansão iluminada onde a festa do meu filho continuava sem mim, onde eu tinha sido jogada fora como lixo. Os olhos dela, que sempre foram doces quando olhavam para mim, se transformaram em duas pedras de gelo. E então ela disse algo que eu nunca vou esquecer. Onde está seu filho? Minha voz saiu fraca. Dentro, na festa. Ele te colocou para fora, na chuva? Assim? Eu só conseguia acenar com a cabeça. As lágrimas se misturavam com a água da chuva no meu rosto. Beatriz ficou em silêncio por um momento, e eu vi o maxilar dela contrair.
ela se virou para o segurança que segurava o guarda-chuva. Paulo, chama o resto da equipe. O homem pegou um rádio da cintura. Pode trazer todo mundo, chefe? Todo mundo. Em menos de 2 minutos, 3 carros pretos estacionaram atrás da limusine. Saíram deles 6 homens grandes, todos de terno preto, todos com aquela postura militar que faz você entender que não são pessoas com quem se deve mexer. Minha mãe olhou para a casa novamente e então olhou para mim. Carla, entra no carro. Espera lá dentro. Mãe, o que você vai fazer? Ela tocou no meu rosto com delicadeza, limpando uma lágrima. Mas quando falou, a voz estava gelada. Justiça. Ela se virou para os seguranças e apontou para a casa. E então disse a frase que mudou tudo. Destruam. Eu entrei no carro em choque, ainda tentando processar tudo aquilo. O interior da limusine era como outro mundo. Bancos de couro bege, aquecedores ligados, uma garrafa de água mineral cara em um suporte, até um minibar. Mas eu mal conseguia prestar atenção em nada disso. Estava colada no vidro, vendo o que ia acontecer. Os seguranças subiram a escada da entrada da casa. O que liderava o grupo, Paulo, tocou a campainha. Educadamente. Como se fosse uma visita normal. Eu vi pela janela quando Amanda abriu a porta, sorrindo, provavelmente achando que era mais algum convidado atrasado. O sorriso dela morreu quando viu aqueles 6 homens enormes na frente dela. Não deu para ouvir o que foi dito, mas eu vi Amanda tentar fechar a porta. Paulo colocou o pé, impedindo. Disse algo. Amanda gritou alguma coisa para dentro da casa, e então Ricardo apareceu. Meu filho, meu menino. Ele ficou pálido quando viu os homens. Falou alguma coisa, provavelmente perguntando quem eles eram, o que queriam. E então minha mãe subiu a escada. Devagar, elegante. Como uma rainha subindo ao trono. O casaco de lã balançava levemente com o vento da tempestade, mas ela não parecia se importar em estar se molhando. Quando chegou no topo da escada, ela parou bem na frente de Ricardo. Mesmo de dentro do carro, mesmo sem ouvir, eu vi o momento exato em que meu filho reconheceu quem ela era. Vi os olhos dele se arregalarem. Vi a boca dele se abrir em choque. E então, vi minha mãe falar. Calmamente. Friamente. E cada palavra que saía da boca dela fazia meu filho dar um passo para trás. Amanda tentou intervir. Ela puxou o braço de Ricardo, disse algo alto, apontando para minha mãe. E então minha mãe se virou para ela. Só olhou. Só isso. E Amanda emudeceu na hora. Beatriz entrou na casa. Os seguranças entraram atrás dela. E então começou o caos. Pela janela, eu vi convidados começarem a sair correndo. Mulheres de salto alto escorregando na chuva, homens de terno tentando abrir guarda-chuvas, todo mundo em pânico. O DJ saiu carregando os equipamentos. As luzes coloridas se apagaram. E então eu ouvi, mesmo de dentro do carro, o som de algo grande sendo derrubado. O bolo. Eles tinham derrubado o bolo de 3 andares que devia ter custado uma fortuna. Mais gente saiu correndo. Mais gritos. E então, finalmente, Ricardo apareceu na porta, sendo praticamente empurrado para fora por um dos seguranças. Amanda atrás dele, chorando. Dona Cristina logo depois, gritando algo que eu não conseguia ouvir, completamente histérica. Minha mãe saiu por último. Ela parou na porta, virou-se para dentro da casa e fez um gesto com a mão. Simples, elegante, definitivo. E então desceu a escada de volta para o carro. Quando ela entrou na limusine e fechou a porta, ficamos só nós duas. Ela e eu. Minha mãe e sua filha destruída. Ela olhou para mim por um longo momento e então me puxou para um abraço. Um abraço apertado, daqueles que você dá quando acha que perdeu alguém e de repente encontra de novo. Desculpa, ela sussurrou no meu ouvido. Desculpa por ter demorado tanto. Eu não conseguia falar. Só conseguia chorar. Chorava tudo que tinha segurado nos últimos meses, anos, décadas. Chorava a humilhação, a dor, a solidão. E minha mãe me segurava,
Me ninava como quando eu era criança, passando a mão no meu cabelo molhado. Quando finalmente consegui me controlar um pouco, me afastei e olhei para ela. Mãe, eu não entendo nada. Quem são esses homens? Esse carro? Essas roupas? O que está acontecendo? Ela suspirou fundo. É uma longa história, minha filha. Mas vamos para um lugar quente. Você precisa se secar e eu preciso cuidar de você. Depois eu explico tudo. Mas Ricardo vai aprender uma lição hoje. Uma que deveria ter aprendido há muito tempo. A frieza voltou para a voz dela. Você sabe o que ele fez com você, Carla? Ele te jogou na rua como se você fosse lixo. A própria mãe, a mulher que vendeu tudo, trabalhou até ficar doente, sacrificou a vida inteira para que ele tivesse uma vida boa. E ele te jogou fora, na chuva. Ele tá passando por pressão, a Amanda, a sogra dele. Não. Minha mãe me cortou, firme. Não faz isso. Não arruma desculpa para ele. Ele é um homem adulto, ele fez uma escolha e agora vai arcar com as consequências. O carro começou a andar. Eu olhei para trás e vi Ricardo parado na calçada, encharcado, olhando para a limusine indo embora. Pela primeira vez em meses, ele parecia pequeno, assustado, perdido. E você sabe o que eu senti? Por um segundo, só por um segundo, eu senti pena. Porque ainda era meu filho. Ainda era o bebê que eu embalei nos braços, o menino que corria para me abraçar quando voltava da escola. Mas aí eu lembrei da porta batendo na minha cara. Das palavras, você sempre me envergonha. Do álbum de fotos no lixo. E a pena passou. Minha mãe segurou minha mão. Você vai ficar bem, minha filha, eu prometo. Você vai ficar melhor do que bem. Nós dirigimos por quase 1 hora. A chuva foi diminuindo aos poucos, mas eu estava em um estado de choque tão profundo que mal registrava o caminho. Beatriz ficou em silêncio na maior parte do tempo, só segurando minha mão, deixando que eu processasse tudo. De vez em quando ela pegava uma garrafa de água e me oferecia, e eu bebia mecanicamente. Quando finalmente paramos, eu olhei pela janela e não acreditei no que vi. Um portão enorme, com câmeras de segurança e 2 guardas armados. O portão se abriu automaticamente. E entramos em uma propriedade que parecia não ter fim. Jardins imensos, iluminados mesmo sendo noite. Uma fonte no meio do caminho. E no final da estrada, uma mansão. Não. Uma mansão não. Um palácio. 3 andares. Fachada branca com detalhes em pedra. Enormes janelas de vidro. Uma varanda gigantesca. Parecia aquelas casas que você vê em revista de decoração e pensa, isso não pode ser real. Mas era. E era a casa da minha mãe. Mãe, consegui dizer, minha voz ainda fraca. O que é isso? Minha casa, ela respondeu simplesmente. Nossa casa agora. Um homem de uniforme abriu a porta do carro e ofereceu a mão para me ajudar a descer. Minhas pernas bambas quase não me sustentavam. Minha mãe desceu com elegância e me passou o braço me apoiando. Vem, vou te levar para tomar um banho quente, te dar roupas secas e comida, e depois a gente conversa. A porta da frente da mansão se abriu antes mesmo de chegarmos lá. Uma mulher de meia-idade, vestida com um uniforme de governanta, nos recebeu com um sorriso gentil. Dona Beatriz, que bom que chegou. Preparei o quarto principal da ala leste, como a senhora pediu. Obrigada, Neuza. Esta é minha filha, Carla. Ela vai morar aqui conosco a partir de hoje. Seja muito bem-vinda, dona Carla. A mulher fez uma reverência. Uma reverência. Para mim. Eu que tinha sido tratada como empregada na casa do meu próprio filho. O interior da casa era ainda mais impressionante. Um hall de entrada enorme, com um lustre de cristal que devia ter 3 metros de altura. Piso de mármore branco. Escadaria dupla. Quadros que pareciam ser originais nas paredes. Eu estava andando em um sonho. Ou em um pesadelo. Não sabia mais. Minha mãe me levou escada acima, por um corredor largo decorado com mais quadros e vasos de flores frescas, até um quarto que era maior do que o apartamento onde eu morava antes de ir para a casa de Ricardo. Tinha uma cama king size com lençóis que pareciam de seda, um closet do tamanho de um quarto normal,
uma varanda privativa e um banheiro com banheira de hidromassagem. Toma um banho, minha filha. Tem roupas limpas no closet. Peguei alguns números que devem servir em você. Quando estiver pronta, desce para a sala. Vou estar te esperando. Ela saiu, fechando a porta suavemente. E eu fiquei ali, sozinha, em um quarto maior e mais bonito do que qualquer lugar onde eu já tinha dormido na vida. Olhei para o espelho enorme do banheiro e mal reconheci a pessoa que olhava de volta. Meu cabelo estava grudado no rosto, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu parecia um fantasma. Parecia alguém que tinha acabado de voltar de uma guerra. E talvez fosse exatamente isso. Entrei na banheira e deixei a água quente me envolver. Chorei mais um pouco ali, deixando tudo sair. E enquanto chorava, uma pergunta não parava de martelar na minha cabeça. Quem era minha mãe? E por que ela tinha escondido tudo isso de mim por tanto tempo? Uma hora depois, eu estava sentada na sala mais elegante que já tinha visto na vida, vestindo um robe de seda macio e quentinho, os cabelos secos e presos num coque frouxo. Minha mãe estava sentada na minha frente, em uma poltrona de veludo azul marinho, uma xícara de chá nas mãos. Ela tinha trocado de roupa também. Agora usava uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda branca. Parecia ter 20 anos a menos do que quando eu a visitava no interior. Eu sei que você tem 1 milhão de perguntas, ela começou, colocando a xícara na mesinha de centro. E eu vou responder todas. Mas primeiro preciso que você entenda uma coisa. Tudo o que eu fiz, todos os segredos que guardei, foi para te proteger. Me proteger de quê? Do seu pai. O nome dele era como um fantasma que raramente era invocado entre nós. Alberto, o homem que me engravidou, prometeu casar e sumiu quando descobriu que eu estava esperando Ricardo. Eu não falava dele há anos, nem pensava. Para mim, ele estava morto. O que ele tem a ver com isso? Beatriz suspirou. Carla, seu pai não era só um homem que te abandonou. Ele era perigoso. Quando descobriu que eu tinha dinheiro, ele começou a me chantagear. Ameaçou te machucar Ricardo. Disse que ia contar para todo mundo que o dinheiro da família era sujo, que eu tinha envolvimento com coisas ilegais. Mentiras, claro, mas mentiras que poderiam destruir tudo que eu construí. Fiquei em silêncio, processando. Minha mãe continuou. Eu fiz um acordo com ele. Paguei uma quantia enorme para que ele desaparecesse da sua vida e nunca mais voltasse. Mas em troca, eu teria que fingir ser pobre. Teria que me afastar de você, viver no interior, longe dos negócios. Ele disse que se você soubesse da verdade, ele voltaria. E eu não podia arriscar. Não podia arriscar sua vida, nem a de Ricardo. Mas mãe, isso foi há mais de 30 anos. Eu sei que ele provavelmente já morreu, que a ameaça não existe mais. Mas eu tinha tanto medo, Carla. Tanto medo de que algo acontecesse com você que acabei me afastando mais do que devia. Acabei deixando você lutar sozinha quando eu tinha recursos para te ajudar. A voz dela falhou. Eu te vi vender seu apartamento. Te vi trabalhar em 3 empregos. Te vi ficar doente de tanto trabalhar. E não fiz nada porque tinha medo. E agora me odeio por isso. Eu me levantei da cadeira e fui até ela. Me ajoelhei na frente dela e segurei suas mãos. Mãe, eu não te odeio. Nunca poderia. Mas por que agora? Por que hoje você resolveu aparecer? Ela olhou nos meus olhos e eu vi lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Porque há 3 meses eu coloquei investigadores atrás do seu pai. Descobri que ele morreu há 5 anos em um acidente de carro. Há 5 anos, Carla. A ameaça acabou há 5 anos e eu nem sabia. Desde então eu venho planejando como te trazer de volta para perto de mim, como te dar a vida que você sempre mereceu. E você sabia? Sabia como Ricardo estava me tratando? Descobri há 2 semanas. Meus seguranças começaram a te acompanhar discretamente. Tiraram fotos, gravaram conversas. Eu vi tudo, filha. Vi como aquela bruxa da Cristina te humilhava. Vi como a Amanda te tratava. E pior, vi meu próprio neto te ignorar, te diminuir, te tratar como lixo.
A raiva voltou para a voz dela. Eu queria ter ido antes, mas tinha que ter certeza. Tinha que ver com meus próprios olhos o quanto as coisas estavam ruins. E hoje, quando meus homens me ligaram dizendo que Ricardo tinha te colocado para fora na chuva, ela balançou a cabeça. Hoje foi o limite. O que você fez lá, mãe? O que você disse para ele? Um sorriso pequeno, quase cruel, apareceu no rosto dela. Disse a verdade, que a casa onde ele mora não é dele, é minha. Comprei no nome de uma empresa fantasma e coloquei no nome dele como presente quando ele se casou. O carro importado que ele dirige? Meu. O emprego na multinacional que ele tem tanto orgulho? Foi através de uma recomendação que eu comprei com uma doação generosa para o fundo de pensão da empresa. Tudo, Carla. Tudo o que Ricardo tem, tudo o que ele acha que conquistou sozinho, foi presente meu. Eu não conseguia acreditar. Mas por que você fez isso? Por que deu tudo isso para ele? Porque ele é meu neto. Porque você é minha filha. Eu não podia estar perto de vocês, mas podia garantir que vocês tivessem uma vida boa. Ou pelo menos era o que eu achava. Ela apertou minhas mãos. Mas eu estava errada. Eu criei um monstro. Dei tudo para ele sem que ele tivesse que lutar por nada, e ele cresceu achando que merecia tudo sem esforço. E pior, ele cresceu achando que você não valia nada. E agora? Agora eu tiro tudo. A casa vai ser vendida, o carro vai ser recolhido, e a recomendação que conseguiu o emprego para ele vai ser desfeita. Dentro de uma semana, Ricardo vai estar sem nada, e aí ele vai aprender o que é ter que lutar de verdade, o que é ter que trabalhar, o que é ser humilde. Parte de mim se sentiu mal por ele. Mas a outra parte, a parte que ainda estava sentindo a chuva fria batendo no meu rosto, a porta batendo, as palavras, você sempre me envergonha. Essa parte sentiu que era justo. E eu? Perguntei baixinho. O que vai ser de mim? Minha mãe sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez, cheio de amor. Você vai viver. Vai finalmente viver, Carla. Vai descansar, se cuidar, recuperar sua saúde. E quando estiver pronta, se quiser, vai me ajudar a comandar os negócios da família. Você é inteligente, trabalhadora, tem um coração enorme. Com o treinamento certo, você vai ser uma CEO incrível. Eu? CEO? Mãe? Eu mal terminei o ensino médio. Como vou? Você criou um filho sozinha com 3 empregos. Você administrou a vida inteira sem recursos, sem ajuda, sem nada. Se isso não é ser CEO da própria vida, eu não sei o que é. Ela me puxou para um abraço. Você é mais forte do que imagina, minha filha. E agora é hora de você descobrir isso. Eu chorei mais uma vez. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de recomeço. Dormi naquela noite na cama mais confortável do mundo, debaixo de lençóis que pareciam nuvens, em um quarto maior que qualquer lugar onde eu já tinha morado. Mas o que me fez dormir em paz não foi o luxo. Foi saber que, pela primeira vez em muito tempo, alguém se importava comigo. Alguém me via. Alguém me amava. E esse alguém era minha mãe. Os primeiros dias na mansão da minha mãe foram como viver em um sonho, ou em um filme. Eu acordava em lençóis de seda, tomava café da manhã servido por Neuza em uma varanda com vista para um jardim que parecia não ter fim. Passava as manhãs caminhando pelos corredores imensos, descobrindo quartos novos, biblioteca, sala de cinema privativa, academia completa. Era irreal. Tão irreal que às vezes eu beliscava meu próprio braço só para ter certeza de que estava acordada. Mas junto com o conforto veio o vazio. Porque mesmo com tudo aquilo, mesmo sendo tratada como rainha pela equipe de funcionários da casa, eu sentia falta do meu filho. Não do Ricardo que me humilhou, que me jogou na rua, mas do menino que ele foi um dia, do bebê que mamava no meu peito, da criança que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. Esse Ricardo eu sentia falta. E doía tanto que às vezes eu acordava no meio da noite chorando, sem nem saber por quê. Minha mãe percebeu, claro. Mães sempre percebem. Na terceira manhã, ela entrou no meu quarto carregando uma bandeja com chá e torradas. Sentou na beirada da cama e olhou para mim com aquele olhar que só mãe tem.
aquele que vê através de todas as máscaras. Você está pensando nele. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu assenti, incapaz de mentir. É normal, minha filha. Ele é seu filho. Esse amor não desaparece da noite para o dia, mesmo depois de tudo que ele fez. Ela segurou minha mão. Mas você precisa entender uma coisa. Amar alguém não significa aceitar ser maltratada. Você pode amar Ricardo e ainda assim manter distância até que ele aprenda a te valorizar. Mas e se ele nunca aprender? E se eu perdi meu filho para sempre? Aí você vai ter que aceitar e seguir em frente. Porque você não pode viver em função de quem não te respeita, nem que essa pessoa seja seu próprio filho. Ela acariciou meu cabelo. Carla, você passou a vida inteira se anulando. Primeiro por ele, cuidando, sacrificando. Depois por ele também, aceitando humilhação, aceitando migalhas de atenção. Não é mais hora disso, é hora de você viver para você. Eu não sei como fazer isso. Não sei quem eu sou sem ser mãe. Beatriz sorriu. Então, vamos descobrir juntas. E foi o que fizemos. Nos dias seguintes, minha mãe começou o que ela chamou de reconstrução da Carla. Primeiro veio a parte física. Ela marcou consultas com médicos particulares, os melhores que o dinheiro podia pagar. Cardiologista para minha pressão alta que eu vinha ignorando há anos. Ortopedista para meus joelhos destruídos de tanto trabalhar ajoelhada limpando o chão. Dentista para arrumar os dentes que eu tinha perdido porque nunca tive dinheiro para tratamento adequado. Nutricionista para criar um plano alimentar saudável. Você precisa estar bem por dentro antes de qualquer coisa, minha mãe explicou enquanto me levava para mais uma consulta. Corpo saudável, mente saudável. Depois vieram os tratamentos estéticos. Não vou mentir, no começo eu resisti. Parecia fútil, superficial, coisa de gente rica e vaidosa. Mas minha mãe foi firme. Não é sobre beleza, Carla. É sobre você se sentir bem com você mesma. É sobre você olhar no espelho e gostar do que vê. Durante anos você foi invisível, inclusive para você mesma. Agora você vai se ver. Então fui. Salão de beleza onde cortaram meu cabelo e tiraram aquele tom acinzentado, devolvendo a cor castanha natural, com mechas sutis que iluminavam meu rosto. Fizeram design de sobrancelha, tratamento facial, as unhas. Quando me olhei no espelho depois de horas de cuidado, quase não me reconheci. Tinha anos de cansaço que tinham sumido do meu rosto. Eu parecia viva. Está vendo? Minha mãe sorriu quando me viu. Você estava aqui o tempo todo. Só precisava ser descoberta. Mas a maior mudança não foi física. Foi o que veio depois. Uma manhã, 3 semanas depois daquela noite chuvosa, minha mãe me acordou cedo e me disse para me arrumar bem. Quando desci, ela estava esperando com uma pasta enorme de couro. Hoje você vai começar a trabalhar comigo. Senti o pânico subir. Mãe, eu não sei nada sobre negócios. Eu não... Você sabe mais do que imagina. E o que não sabe, vai aprender. Ela abriu a pasta e me mostrou documentos, gráficos, números. Carla, eu tenho 68 anos. Não vou viver para sempre. E quando eu partir, tudo isso... Ela fez um gesto abrangente. Vai ser seu. Você precisa estar preparada. Nos meses seguintes, minha mãe me levou para todos os lugares. Reuniões com executivos, visitas a fábricas, encontros com investidores. No começo eu ficava quieta no canto, tentando entender aquele mundo novo de ternos caros e apertos de mão firmes e termos que eu nunca tinha ouvido na vida. Mas aos poucos, muito devagar, comecei a participar. Fazia perguntas, dava opiniões e percebi que minha mãe tinha razão. Eu sabia administrar, porque tinha passado a vida administrando o impossível com recursos zero. Você tem algo que dinheiro não compra, um dos diretores me disse depois de uma reunião onde eu apresentei uma ideia para reduzir custos na logística. Você tem experiência real. Você sabe o que é trabalhar duro, sabe o valor de cada centavo. Isso faz toda a diferença.
6 meses depois daquela noite na chuva, eu não era mais a mesma Carla. Fisicamente, estava irreconhecível. Tinha emagrecido 15 quilos de forma saudável. O cabelo estava sempre bem cuidado. Usava roupas elegantes que minha mãe fazia questão de comprar para mim. Mas a maior mudança era interna. Eu tinha confiança, tinha voz, tinha opinião e não tinha mais medo de usá-las. Minha mãe me nomeou CEO de uma das empresas menores do grupo, uma que fabricava produtos de limpeza. É um bom lugar para começar, ela disse. Você conhece o mercado, conhece o produto, conhece o consumidor, vai se dar bem. E eu me dei, surpreendentemente bem. Implementei mudanças na linha de produção baseadas na minha experiência como consumidora e trabalhadora. Melhorei as condições dos funcionários do chão de fábrica porque eu sabia o que era trabalhar em condições ruins. Em um ano, a empresa tinha aumentado o lucro em 30% e ganho prêmios de responsabilidade social. Mas no meio de toda essa transformação, toda essa ascensão, havia um buraco. Um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. E esse buraco tinha o formato do meu filho. Eu não tinha notícias de Ricardo desde aquela noite. Minha mãe tinha cumprido o que prometeu. A casa foi vendida, o carro recolhido, o emprego perdido. Eu sabia disso através dos relatórios secos que os investigadores traziam para Beatriz. Mas eu me recusava a ler. Não queria detalhes. Era doloroso demais. Até que, exatamente um ano depois daquela noite chuvosa, uma carta chegou. Neuza a trouxe numa bandeja de prata durante o café da manhã. Um envelope simples, branco, com meu nome escrito à mão numa letra que eu reconheceria em qualquer lugar. A letra de Ricardo. Minhas mãos tremeram quando peguei o envelope. Minha mãe, sentada na outra ponta da mesa, apenas observou em silêncio. Não disse nada, não precisava. Abri a carta com cuidado, como se ela fosse explodir nas minhas mãos, e comecei a ler. Mãe, eu sei que não tenho direito de te escrever. Não tenho direito de pedir sua atenção, seu tempo, nada. Não depois do que eu fiz. Mas ainda assim estou escrevendo porque preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, eu sinto muito. Eu sei que essa frase não vale nada, que não muda nada do que aconteceu, mas eu preciso dizer. Sinto muito por cada humilhação que te deixei passar. Sinto muito por ter sido tão cego, tão ingrato, tão cruel. Sinto muito por ter te jogado na rua naquela noite, como se você fosse nada. Você que me deu tudo. Você que sacrificou sua vida inteira por mim. Segundo, você tinha razão. Sobre tudo. Eu não tinha conquistado nada sozinho. Eu não era o executivo bem-sucedido que achava que era. Era um menino mimado, vivendo de aparências compradas pela avó que eu nem sabia que existia. E quando tudo foi tirado de mim, quando perdi a casa, o carro, o emprego, a esposa, eu finalmente entendi o que você passou. Eu entendi o que é ter que lutar de verdade. Estou morando em um quarto alugado. Trabalho como entregador de aplicativo. Acordo às 5 da manhã e volto para casa às 11 da noite. Meu corpo dói, minhas pernas doem. Às vezes eu choro no banho de tão cansado. E sabe qual é a pior parte? Saber que você fez tudo isso e muito mais por mim. E eu te tratei como lixo em troca. Amanda me deixou 3 dias depois de perdermos a casa. Disse que casou comigo pelo status, pelo dinheiro, pela vida que eu proporcionava. Quando acabou, ela acabou também. Está noiva de um executivo agora, alguém que pode dar para ela o que eu não posso mais. E sabe de uma coisa? Eu nem sinto falta. Porque ela nunca me amou de verdade, não como você me amou. Comecei a fazer terapia. Não tenho muito dinheiro, então vou em uma clínica popular, mas está ajudando. Estou entendendo muita coisa sobre mim, sobre meus erros, sobre como me tornei uma pessoa tão horrível. E estou tentando mudar, mãe. De verdade. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse que eu entendi. Entendi tarde demais, mas entendi. E que todos os dias eu olho para aquele álbum de fotos que você fez. Sim, eu peguei ele do lixo depois que a avó foi embora. Estava destruído, as fotos manchadas, mas eu guardei.
E todos os dias eu olho e choro, porque cada foto ali é prova do seu amor. E eu joguei tudo fora. Você era a pessoa mais importante da minha vida, e eu te tratei como a menos importante. Isso vai me assombrar para sempre. Eu te amo, mãe. Sempre amei, mesmo quando não soube demonstrar. Mesmo quando deixei outras pessoas me afastarem de você. Mesmo quando fui cruel. No fundo do meu coração podre, eu sempre amei. Não precisa responder essa carta. Não precisa fazer nada. Só queria que você soubesse. Ricardo. Terminei de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. A carta caiu da minha mão e flutuou até a mesa. Fiquei ali sentada, em silêncio, sentindo cada palavra ecoando dentro de mim como um sino. Minha mãe se levantou e veio até mim. Sentou ao meu lado e me abraçou enquanto eu chorava. Não disse que eu devia perdoar. Não disse que eu devia esquecer. Não disse nada. Só me abraçou. Quando finalmente me acalmei, olhei para ela. O que eu faço? O que seu coração mandar, minha filha? Não tem resposta certa ou errada aqui. Tem só o que você consegue carregar. Eu guardei a carta. Não respondi naquele dia. Nem na semana seguinte. Precisava de tempo. Precisava processar. Porque perdoar não é algo que você faz de uma hora para outra, especialmente quando a dor foi tão profunda. Mas a carta me mostrou algo importante. Ricardo estava mudando. Talvez não completamente. Talvez nunca completamente. Mas estava tentando. E depois de tudo, talvez tentativa fosse tudo que eu podia pedir. 2 semanas depois da primeira carta, chegou uma segunda. Depois, uma terceira. Uma quarta. Toda semana, religiosamente, chegava uma carta de Ricardo. Ele nunca pedia nada. Nunca cobrava resposta. Só contava sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre as coisas que estava aprendendo na terapia, sobre como estava tentando ser uma pessoa melhor. Hoje ajudei uma senhora a carregar as compras dela até o apartamento. Era no 5º andar e não tinha elevador. Lembrei de você subindo escadas com sacolas pesadas quando eu era criança. Lembrei e chorei. A senhora achou que eu estava passando mal e me ofereceu água. Eu não contei que estava chorando porque finalmente entendi minha mãe. Cada carta era como uma facada e um curativo ao mesmo tempo. Doía ler, mas também curava algo dentro de mim. Me mostrava que meu filho não estava perdido para sempre. Estava apenas perdido por um tempo. No meu aniversário de 54 anos, minha mãe fez uma festa. Nada muito grande, só alguns executivos próximos, alguns amigos que eu tinha feito nesses meses. Ela me deu um colar de diamantes lindo e um abraço ainda mais lindo. E naquela noite, quando todos foram embora e eu estava no meu quarto tirando o vestido de festa, Neuza bateu na porta. Dona Carla, chegou uma encomenda para a senhora. Era uma caixa pequena, simples, embrulhada em papel pardo, sem cartão, sem identificação. Mas eu sabia quem tinha mandado. Abri com as mãos tremendo e encontrei dentro um porta-retratos. E dentro do porta-retratos, uma foto. Não era uma das fotos do álbum que eu tinha feito. Era uma foto nova. Ricardo segurando o álbum destruído, lágrimas no rosto, olhando direto para a câmera. E no verso da foto, escrito à mão, "Você sempre esteve aqui. Desculpa ter demorado tanto para ver." E foi nesse momento, nesse exato momento, que eu soube o que fazer. No dia seguinte, pedi para o motorista me levar a um endereço que estava escrito na última carta de Ricardo. Era um prédio simples, meio caindo aos pedaços, em um bairro que eu conhecia bem porque tinha morado em lugares parecidos a vida inteira. Subi os 3 lances de escada, encontrei o número do apartamento e bati na porta. Ricardo atendeu, e quando ele me viu, simplesmente desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo, no corredor sujo do prédio, e começou a chorar. Não era choro de criança. Era choro de homem destruído, de homem arrependido, de filho que finalmente entendeu o que perdeu. Eu me ajoelhei na frente dele e o puxei para um abraço. Um abraço apertado, daqueles que eu não dava nele há anos. E sussurrei no ouvido dele as palavras que eu sabia que ele precisava ouvir. "Eu te perdoo." Ele chorou mais ainda.
Me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. E ali, naquele corredor velho e sujo, tão diferente da mansão onde eu morava agora, começou a verdadeira cura. Não foi imediato, não foi mágico. Perdoar é um processo, não um momento. Nos meses seguintes, Ricardo e eu começamos terapia familiar. Minha mãe insistiu e ela estava certa. Precisávamos de ajuda profissional para reconstruir o que tinha sido quebrado de forma tão violenta. As sessões eram difíceis. Tinha dias em que eu saía de lá com raiva, relembrando todas as humilhações. Tinha dias em que Ricardo saía destruído, confrontando a extensão da sua crueldade. Mas continuamos indo. Semana após semana, mês após mês. E devagar, muito devagar, algo começou a se reconstruir entre nós. Não era mais a relação cega de mãe que aceita tudo e filho que aproveita tudo. Era algo novo, algo mais saudável, algo baseado em respeito mútuo. Ricardo continuou trabalhando como entregador. Recusou toda a ajuda financeira que minha mãe ou eu oferecemos. Preciso fazer isso sozinho, ele disse. Preciso saber que consigo construir algo com minhas próprias mãos. Como você fez, mãe. E ele conseguiu. Devagar, juntando cada centavo, cada gorjeta, ele conseguiu alugar um apartamento um pouco melhor. Nada luxuoso, mas limpo, seguro. Começou a estudar online, fazendo cursos gratuitos, aprendendo de verdade, não só para ter um diploma bonito. 1 ano e meio depois daquela noite na chuva, Ricardo me apresentou uma moça, Camila, professora de escola pública, simples, doce, com um sorriso genuíno, o oposto completo de Amanda. E quando vi os dois juntos, a forma como ela olhava para ele com carinho real, não com interesse, a forma como ele a tratava com respeito, não com arrogância, eu soube que meu filho tinha mudado de verdade. E você? O que faria se seu filho voltasse transformado, mas as cicatrizes ainda doessem? 6 meses depois, Camila estava grávida. E quando Ricardo me ligou, a voz tremendo de emoção para me contar que eu ia ser avó, eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de esperança. Porque significava que a história não tinha acabado em tragédia. Significava que havia futuro. A pequena Clara nasceu em uma manhã de primavera. Era minúscula, perfeita, com os olhos escuros do pai e o sorriso da mãe. E quando Ricardo colocou aquele bebê nos meus braços, quando me chamou de vó, com lágrimas nos olhos, eu senti que tinha fechado um ciclo. Beatriz também estava lá, no hospital, segurando sua bisneta pela primeira vez. E pela primeira vez desde aquela noite, eu vi minha mãe chorar. Não de raiva ou frustração, mas de pura felicidade. 4 gerações. Ela sussurrou, olhando para mim, para Ricardo, para Clara. 4 gerações de santos, e dessa vez vamos fazer certo. E fizemos. Ou pelo menos estamos tentando. Porque família não é perfeita. Nunca foi, nunca será. Mas pode ser real. Pode ser honesta. Pode ser cheia de amor, mesmo com todas as cicatrizes. Ricardo nunca voltou para a vida de luxo. Nunca quis. Ele e Camila moram em um apartamento simples, trabalham duro, criam Clara com amor e valores reais. E eu? Eu visito toda semana. Levo comida, brinquedos para a neta, ajuda quando necessário. Mas nunca interferindo, nunca impondo, respeitando. E quando Clara sorri para mim e estica os bracinhos gritando vovó, meu coração se enche de algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Eu ainda sou CEO, ainda comando empresas, participo de reuniões importantes, tomo decisões que afetam centenas de funcionários, uso ternos elegantes, sapatos de marca, dirijo carros importados, moro em uma mansão e tenho uma conta bancária com mais zeros do que eu imaginava ser possível. Mas quando olho no espelho, quem eu vejo não é a executiva bem-sucedida. É a Carla. A mulher que sobreviveu. A mãe que amou demais e quase se perdeu. A filha que foi salva. A avó que finalmente pode ser feliz. E essa Carla, com todas as suas cicatrizes e vitórias, é finalmente suficiente.
3 anos depois daquela noite chuvosa que mudou tudo, eu estava sentada no meu escritório no último andar de um prédio corporativo, olhando para a cidade lá embaixo, através das janelas enormes de vidro. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, um mar de prédios e movimento, de vidas acontecendo simultaneamente. E ali, no meio de tudo aquilo, eu tinha encontrado meu lugar. Meu telefone tocou. Era Neuza, da mansão. Dona Carla, a senhora não esqueceu que hoje é o aniversário da pequena Clara, né? Dona Beatriz já está arrumando as coisas aqui para a festa. Sorri, como se eu pudesse esquecer o aniversário da minha neta. Já estou saindo, Neuza. Chego aí em 40 minutos. Desliguei e olhei para a foto na minha mesa. Clara, com 2 anos, sorrindo com aquele sorriso banguela que derretia meu coração. Ao lado dela, Ricardo e Camila, ambos sorrindo também, felizes de uma forma simples e real que não tinha nada a ver com dinheiro ou status. Era felicidade genuína. O tipo que se constrói com trabalho duro e amor verdadeiro. Guardei meus documentos, peguei a bolsa e estava quase saindo quando minha secretária, Juliana, apareceu na porta com uma expressão estranha no rosto. Dona Carla, tem uma mulher aqui na recepção pedindo para falar com a senhora. Diz que é urgente. Tem horário marcado? Não, mas ela insiste que a senhora vai querer falar com ela. O nome dela é Amanda. Senti meu corpo inteiro congelar. Amanda, a ex-nora. A mulher que tinha humilhado minha mãe, que tinha me tratado como lixo, que tinha abandonado Ricardo no primeiro sinal de dificuldade. O que ela queria aqui? Manda ela subir. Juliana pareceu surpresa, mas assentiu e saiu. Eu me sentei de novo na minha cadeira, respirei fundo e esperei. Não sabia o que esperar, mas tinha aprendido nos últimos anos que enfrentar as coisas de frente era sempre melhor que fugir. 5 minutos depois, Amanda entrou no meu escritório, e eu quase não a reconheci. A mulher perfeitamente arrumada, com roupas de grife e unhas impecáveis, tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma versão pálida, magra demais, com olheiras profundas e roupas que já tinham visto dias melhores. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 3. Carla. A voz dela saiu rouca, nervosa. Obrigada por me receber. Não respondi, só a observei, esperando que ela dissesse o que tinha vindo dizer. Amanda olhou ao redor do escritório, notando a elegância, o tamanho, a vista privilegiada. Eu vi o momento exato em que ela entendeu o quão errada tinha estado sobre mim. Sobre quem eu era, sobre o que eu poderia me tornar. Eu vim aqui porque preciso de ajuda. As palavras saíram difíceis, como se cada uma delas custasse um pedaço da alma dela. Estou desesperada. Ajuda com o quê? Dinheiro, trabalho, qualquer coisa. Ela começou a chorar. Não era choro elegante, era desespero puro. Tudo deu errado, Carla. Tudo. O executivo com quem eu ia casar me deixou quando descobriu que eu tinha tentado processar Ricardo por dinheiro que ele não tinha. Perdi meu emprego porque minha sogra, quero dizer, ex-sogra, minha mãe, ela espalhou mentiras sobre mim para se proteger depois que tudo desmoronou. Estou com dívidas enormes, vou perder meu apartamento, eu não tenho mais ninguém. Ela caiu de joelhos na frente da minha mesa, literalmente de joelhos, e por um segundo, só por um segundo, eu vi a mim mesma 3 anos atrás. De joelhos na chuva, humilhada, destruída, sem nada. Por favor, ela implorou. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que fui horrível com você. Mas por favor, me ajuda. Pelo amor de Deus, me ajuda. Olhei para ela por um longo momento. Senti aquele ímpeto antigo, aquela vontade de ajudar, de estender a mão mesmo para quem não merece. Mas então, lembrei das palavras da minha mãe. Amar alguém não significa aceitar ser maltratada. Levanta, Amanda. Minha voz saiu firme, nem cruel, nem gentil, neutra. Levanta e senta ali. Ela obedeceu, cambaleando até a cadeira na frente da minha mesa. Limpou as lágrimas com as costas da mão, esperando. Você quer saber o que eu aprendi nos últimos 3 anos? Comecei, me inclinando para a frente na cadeira.
Aprendi que nós temos que viver com as consequências das nossas escolhas. Você escolheu casar com Ricardo pelo dinheiro, pelo status. Você escolheu me humilhar, me tratar como empregada, me diminuir sempre que podia. Você escolheu abandonar meu filho quando ele mais precisava. Essas foram suas escolhas, Amanda. E agora você está colhendo o que plantou. Eu sei disso tudo. E eu me arrependo. Você se arrepende porque está sofrendo as consequências, não porque entendeu que estava errada. Interrompi. Se Ricardo ainda estivesse rico, se ainda tivesse a casa, o carro, o status, você teria voltado. Você não teria mudado nada. Ela abriu a boca para protestar, mas fechou de novo, porque sabia que eu estava certa. Mas, continuei, e vi um brilho de esperança nos olhos dela. Eu também aprendi que todo mundo merece uma segunda chance. Não porque merecem, mas porque todos nós somos humanos e todos nós erramos. Peguei um cartão de visitas de uma empresa nossa. Vou ligar para a gerente de RH de uma das nossas fábricas. Tem uma vaga de auxiliar administrativo. Não é glamouroso, não paga muito, mas é honesto. Você vai ter que trabalhar de verdade, vai ter que provar seu valor, vai ter que engolir seu orgulho e começar de baixo. Consegue fazer isso? Amanda pegou o cartão com mãos trêmulas. Sim, eu consigo. Eu juro que... Não me jure nada. Só apareça amanhã às 8 da manhã e trabalhe. O resto depende de você. Me levantei, indicando que a conversa tinha acabado. E Amanda, se você conseguir reconstruir sua vida, se conseguir se tornar uma pessoa melhor, vou ficar feliz por você. Mas se vier aqui de novo pedindo favores, sem ter feito sua parte, não vai ter próxima vez. Entendido? Ela assentiu vigorosamente, se levantou e, para minha surpresa, fez uma reverência. Uma reverência genuína, cheia de gratidão e humilhação. Depois, saiu do escritório sem olhar para trás. Quando a porta fechou, senti minha mãe. Não fisicamente, mas espiritualmente. Senti que ela teria orgulho de como eu tinha lidado com aquilo. Firme, mas não cruel. Justa, mas não vingativa. Peguei minhas coisas e finalmente saí para o aniversário de Clara. A festa estava linda. Minha mãe tinha transformado o jardim da mansão em um país das maravilhas, com decoração de princesas, bolo enorme de 3 andares, brinquedos infláveis e até um palhaço contratado. Mas o que mais me aqueceu o coração foi ver Ricardo ali, ajudando a arrumar as mesas, brincando com a filha, sendo um pai presente. Ser o tipo de pai que eu sempre quis que ele fosse. Camila veio me cumprimentar com um abraço apertado. Sogra, que bom que chegou. Clara estava perguntando pela vovó. Sogra. Ela me chamava de sogra sem aquele tom de deboche que Amanda usava. Era carinhoso, era real, era família de verdade. Clara me viu e veio correndo com aquelas perninhas curtas, os cachos louros balançando, gritando, vovó! Com toda a força dos seus pulmõezinhos. Peguei ela no colo e cobri de beijos, sentindo aquele amor incondicional que só a avó consegue sentir. Trouxe presente? Ela perguntou com aquela sinceridade brutal de criança de 3 anos. Clara! Camila repreendeu. Que feio! Ri. Trouxe sim, princesa, mas só depois do parabéns, tá bom? Ricardo se aproximou, um pouco tímido, como sempre ficava quando estávamos juntos em família. Tinha coisas que o tempo não curava completamente, e estava tudo bem. Cicatrizes fazem parte da história. Oi, mãe. Oi, filho. Sorri para ele. A festa está linda. A avó Beatriz que fez tudo. Eu só ajudei a carregar as coisas. Ele olhou ao redor, para a mansão, para o jardim, para tudo. Ainda me sinto estranho vindo aqui, sabe? Sabendo que tudo isso poderia ter sido meu se eu não tivesse sido um idiota. Ricardo... Comecei, mas ele balançou a cabeça. Não, deixa eu falar. Preciso falar isso. Ele respirou fundo. Hoje eu sou feliz, de verdade. Tenho uma esposa que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Tenho uma filha linda e saudável. Tenho um trabalho honesto que me dá dignidade. E tenho você de volta na minha vida, mesmo depois de tudo. Isso vale mais do que qualquer mansão ou carro importado, entende?
Senti lágrimas nos olhos. Entendo, filho, e fico feliz que você entenda também. Nós nos abraçamos. Um abraço de verdade, sem pressa, sem medo. Um abraço de perdão mútuo, de reconstrução, de amor que tinha sobrevivido ao pior e saído mais forte do outro lado. Beatriz se aproximou, impecável como sempre num vestido elegante, mas com um sorriso suave no rosto. Ela estava mais frágil ultimamente, a idade finalmente cobrando seu preço, mas ainda tinha aquela presença de rainha. Clara esticou os bracinhos para ela. Vovó Bia. Minha mãe pegou a bisneta no colo com dificuldade, mas com tanto amor que meu coração apertou. Olhei para aquela cena. 4 gerações juntas, curadas, reconstruídas, e pensei em tudo que tinha acontecido para chegarmos até ali. A festa continuou. Crianças corriam pelo jardim. O palhaço fazia truques. Clara ria alto cada vez que ganhava um presente. Era barulhento, caótico, perfeitamente imperfeito. Era família. No fim da tarde, quando os convidados já tinham ido embora e Clara tinha desmaiado de cansaço no colo do pai, eu estava sentada na varanda com minha mãe, tomando chá e observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Você fez um bom trabalho, minha filha, Beatriz disse de repente. Com o quê? Com tudo. Com Ricardo, com você mesma, com sua vida. Você se reergueu de um jeito que nem eu imaginava que fosse possível. Ela segurou minha mão. Estou orgulhosa de você. Aquelas palavras me atingiram com uma força que eu não esperava. Mãe, eu não teria conseguido nada sem você. Você me salvou, me deu tudo isso. Eu só te dei as ferramentas. Você que construiu. Você que teve coragem de perdoar mesmo quando doía. Você que teve força para crescer. Você que escolheu ser melhor em vez de ser amarga. Ela apertou minha mão. Isso não foi eu. Foi você. Choramos juntas ali, mãe e filha, segurando as mãos enquanto o sol se punha. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa. Não porque tinha dinheiro ou sucesso ou uma família perfeita, mas porque tinha paz. Tinha me encontrado. Tinha entendido meu valor. Uma semana depois, Beatriz me chamou para uma conversa séria no escritório dela, dentro da mansão. Ela estava sentada atrás da enorme mesa de mogno, cercada por papéis e documentos. Parecia cansada. Carla, preciso falar com você sobre algo importante. Sentei na cadeira na frente dela, sentindo um aperto no peito. O que foi, mãe? Eu estou ficando velha. Meu corpo está cansando. Os médicos dizem que está tudo bem por enquanto, mas eu sei que não tenho muito tempo pela frente. Talvez 5 anos, talvez 10 se eu tiver sorte. Ela levantou a mão quando viu que eu ia protestar. Não discute. É a verdade e você sabe disso. Engoli o choro e assenti. Por isso, eu decidi que é hora de você assumir completamente. Não só uma empresa, mas o grupo todo. Você está pronta. Mais do que pronta. Ela empurrou uma pasta grossa para mim. Esses são os documentos de transferência. Quando eu partir, tudo vai ser seu. A mansão, as empresas, tudo. E mesmo que eu ainda esteja aqui, eu quero que você seja a presidente do conselho a partir de agora. Eu vou ser só conselheira. Mãe, eu não sei se consigo. Você consegue? Eu te treinei. Eu vi você crescer, vi você tomar decisões difíceis, vi você liderar. Você não é mais aquela Carla assustada que chegou aqui há 3 anos. Você é uma CEO de verdade. E mais importante, você é uma líder com coração. Você sabe equilibrar lucro com humanidade. Isso é raro e precioso. Peguei a pasta com mãos trêmulas. E se eu falhar? Aí você levanta e tenta de novo, como sempre fez. Ela sorriu. Você é minha filha, Carla. Você é uma Santos. E santos não desistem. 2 anos depois dessa conversa, Beatriz faleceu. Foi dormindo, em paz, na cama dela, com a família toda ao redor. Clara, com 5 anos, colocou flores no colo da bisavó e disse: "Até logo, vovó Bia", com aquela inocência de criança que ainda não entende completamente a morte. Ricardo chorou. Camila chorou. Eu chorei.
mas no meio da dor havia gratidão. Gratidão por ela ter vivido o suficiente para ver a família reunida, para ver a transformação de todos nós, para ver o amor vencer o ressentimento. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas que eu nem conhecia apareceram para prestar homenagem à magnata Beatriz Santos. Executivos, políticos, empresários, todos falando sobre sua genialidade nos negócios, sua firmeza, seu legado. Mas para mim, ela não era a magnata, era a mãe que me salvou. Era a avó que amou seu neto mesmo quando ele não merecia. Era a bisavó que fez festa de aniversário e segurou uma criança no colo até as mãos doerem. Assumiu o controle total do grupo empresarial. Foi assustador no começo, a responsabilidade de comandar um império que empregava milhares de pessoas. Mas minha mãe tinha razão. Eu estava pronta. Implementei mudanças, investi em responsabilidade social, criei programas para funcionários. E o grupo não só sobreviveu, mas prosperou. 6 meses depois da morte de Beatriz, recebi uma ligação inesperada. Era Amanda. Carla, é a Amanda. Desculpa ligar do nada, mas eu queria te contar algo. Pode falar. Eu consegui a promoção, virei supervisora. E não é só isso. Eu consegui pagar minhas dívidas, aluguei um apartamento novo, está pequeno, mas é meu. Consegui com meu próprio trabalho. A voz dela estava diferente, mais madura, mais humilde, e eu queria te agradecer por ter me dado aquela chance quando eu não merecia. Você mudou minha vida. Você mudou sua própria vida, Amanda. Eu só abri a porta. Você que escolheu entrar e fazer o trabalho. Ainda assim, obrigada. De verdade. Desliguei o telefone com um sorriso. Mais uma história de reconstrução. Mais uma prova de que pessoas podem mudar, se quiserem. Hoje, 7 anos depois daquela noite chuvosa que quase me destruiu, eu estou sentada na varanda da mansão que agora é minha. Clara, com 7 anos, está fazendo lição de casa na mesa ao meu lado, a língua para fora em concentração. Ricardo e Camila acabaram de chegar para o jantar de domingo, tradição que mantemos religiosamente. E eu, Carla Santos, CEO de um império empresarial, mãe, avó, sobrevivente, estou em paz. Olho para a chuva que começa a cair lá fora. Chuva suave dessa vez, não a tempestade violenta daquela noite. E não sinto medo, não sinto dor, só sinto gratidão, porque às vezes a vida precisa te destruir completamente para que você possa se reconstruir do jeito certo. Às vezes você precisa perder tudo para descobrir que você mesma é suficiente. Às vezes, a pior noite da sua vida é o começo da sua melhor história. Ricardo se aproxima e coloca a mão no meu ombro. Em que você está pensando, mãe? Olho para ele, para o homem bom que ele se tornou, e sorrio. Estava pensando em como a vida é estranha, como o que parece o fim pode ser só o começo. Você está falando daquela noite, né? Quando eu te coloquei para fora. Assinto. Aquela noite me destruiu, mas também me salvou, porque me forçou a encontrar quem eu realmente era, quem eu poderia ser. Eu nunca vou conseguir pedir desculpas o suficiente. Filho, interrompo segurando a mão dele. Já chega. Você já se desculpou, você mudou, você se tornou um homem bom. Isso é o que importa. O passado é passado, agora é só futuro. Clara levanta a cabeça da lição. Vovó, o papai te machucou? A inocência da pergunta nos pega de surpresa. Ricardo fica vermelho sem saber o que dizer. Eu me ajoelho na frente da minha neta e seguro o rostinho dela. Machucou. Muito. Mas sabe o que eu aprendi? Que até as piores mágoas podem curar se a gente tiver coragem de perdoar. E que as pessoas podem mudar se elas realmente quiserem. E o papai mudou. Mudou. Muito. Olho para Ricardo com amor. Seu pai é um homem bom agora, um pai maravilhoso e um filho que eu tenho muito orgulho. Ricardo se ajoelha do outro lado de Clara e nos abraça, as 3. Camila se junta ao abraço. E ali, naquela varanda, embaixo da chuva suave, abraçados, nós somos mais que uma família. Somos sobreviventes.
Somos prova viva de que o amor pode consertar até o que parece quebrado demais para ser consertado. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu subo para o quarto que foi da minha mãe. Ainda não mexi em muita coisa. Ainda tenho o perfume dela nos travesseiros, os livros que ela lia na mesinha de cabeceira, a foto favorita dela comigo ainda bebê na parede. Sento na cama e falo com ela, como faço toda noite desde que ela partiu. Mãe, consegui. Consegui ser forte como você queria. Consegui perdoar como você me ensinou. Consegui viver como você sempre sonhou que eu vivesse. E no silêncio daquele quarto enorme, eu juro que sinto a presença dela. Quente, reconfortante, orgulhosa. Minha mãe, minha salvadora, minha heroína. Durmo naquela noite com o coração leve, sabendo que amanhã vou acordar e continuar vivendo, continuar construindo, continuar amando, porque é isso que sobreviventes fazem. Nós não apenas sobrevivemos, nós florescemos. E a Carla de hoje, forte, confiante, realizada, olha para a Carla daquela noite chuvosa, destruída na calçada e sussurra: obrigada por não desistir, obrigada por aguentar. Olha onde a gente chegou, porque no final, essa é a maior vitória de todas. Não o dinheiro, não o sucesso, não a vingança, mas a paz de saber que você sobreviveu ao pior e saiu do outro lado ainda capaz de amar, ainda capaz de perdoar, ainda capaz de acreditar em recomeços. E se eu tivesse que passar por tudo de novo para chegar aqui, passaria. 1000 vezes, porque valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada humilhação. Valeu a pena para me tornar quem eu sou hoje. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todos nós, em algum momento, somos aquela Carla na chuva. E todos nós merecemos nossa própria história de reconstrução.